Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre Aquaman e o Reino Perdido, um pouco mais do DCEU, isso é uma matéria grande aí do The Hollywood Reporter, vou ler ela inteira, porque ela não é uma parada cansativa de você ler, que enche linguiça, nada, é uma matéria que conta várias coisas sobre o qual a Warner vem fazendo, essa baderna absurda aí, conta que os dois Batmans estão cortados de Aquaman e o Reino Perdido, por motivos óbvios, porque não vai ter continuação nesse universo. Aquaman é o último filme desse universo. Lembrando, todos os dias aqui tem dois vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Caso tá chegando agora no canal, todo santo dia aqui tem dois vídeos, beleza? Bom, se liga só nessa matéria do The Hollywood Reporter, escute atentamente as coisas que eu vou ler aqui, que eu traduzi pra vocês verem basicamente a baderna que é a Warner Bros, Discovery, a gestão anterior, a gestão atual. Aquaman teve 3 sessões de refilmagens, 3, né? O próprio Hollywood Reporter fala que isso não é comum, mesmo para um filme desse tamanho. Então se liga só, escute com atenção as barbaridades que aconteceram, a bagunça absurda. Então se liga só. Aquaman e o Reino Perdido está em águas desconhecidas, com as próximas semanas potencialmente estabelecendo seu curso, para o bem ou para o mal. A sequência do filme DC de 2018 da Warner Bros. Está saindo de uma rodada de refilmagens que ocorreu na Nova Zelândia em meados de junho e envolveu estrelas como Jason Momoa e Patrick Wilson, de acordo com várias fontes. Esta é a terceira rodada de refilmagens do filme. Essa é a terceira rodada de refilmagens do filme, dirigido por James Wan. Então se liga só, foi a terceira rodada, hein? É um número quase sem precedentes, mesmo para um filme dessa escala. O Reino Perdido entrou em vários ventos contrários enquanto nadava em direção a uma data de lançamento em 20 de dezembro. Foi adiado várias vezes. Originalmente deveria terminar em dezembro de 2022 e com seu irmão, né, o Flash da DC também, sua produção já abrangeu 3 regimes da Warner, né? Então assim, o Flash e o Aquaman, eles fizeram parte aí de 3 gestões diferentes dos filmes da Warner Bros. Aí, da galera que estava dentro da Warner Bros. O filme recebeu luz verde sobre o regime da Warner Bros. Liderado pelo chefe de cinema Toby Emmerich e seu tenente, o chefe da DC Filmes, ex-chefe da DC Filmes, que na época era o Walter Hamada, como uma sequência de Aquaman, né, que provou ser um sucesso surpresa e se destaca como o filme da DC de maior bilheteria de todos os tempos, né, que foi o primeiro filme que fez 1.148 milhões. A fotografia principal terminou em janeiro de 2022, mas no verão Emmerich estava fora. Hamada logo o seguiu, né? Eles saíram da DC Comics aqui, da Warner Bros, né? Ambas vítimas da fusão que criou a Warner Bros. Discovery. O filme estava no meio da pós-produção e começando as exibições de teste naquele verão. Embora um cronograma não esteja claro do verão de 2022 ao início de 2023, The Lost Kingdom passou por 2 rodadas de refilmagens e realizou várias exibições de teste pouco inspiradoras, ou seja, a galera não curtiu muito o filme lá dentro. Após uma rodada de exibições de teste, os novos chefes de filmes da Warner, Michael DeLuca e Peneb, que foram os que vieram depois do Toby Emmerich, se envolveram já que estavam comandando a DC até o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, pudesse encontrar um chefe permanente da DC para substituir Hamada. Fontes dizem que no outono, a Peneb, assumiu uma forte postura criativa e se envolveu na edição de um corte. No entanto, quando essa versão foi testada, obteve pontuação inferior à versão anterior. Olha só o que os caras estão fazendo. Isso levou a outra rodada de refilmagens. Eles refilmaram uma vez, fizeram o teste, não deu certo. Refilmaram de novo, fizeram outro teste também, não gostaram. Então vai vendo o que aconteceu. Apesar de diferentes visões dos executivos, não está claro quais eram os problemas, mas uma fonte disse que a questão da clareza da história tem sido uma preocupação constante. Lembrando que a história de James Wan fala muito que eles vão falar sobre o meio ambiente e tal, que eu acho que é um tema importante, você tem que saber colocar isso no filme, mas eu não sei se é a Warner que gostaria de falar uma coisa séria de um filme que fez 1 bilhão e poucos de dólares, que foi super divertido, super MCU, né, digamos assim, né, que é tudo que eles procuravam, né, não tô comparando, não tô falando que era do MCU, mas o Aquaman, o primeiro, é tudo que a Warner queria, né? Então, eu não sei se eles gostariam de ir pra um lado mais sério. O James Wan já deu várias entrevistas falando que o filme seria mais sério, e o filme acabou... Tem todos esses problemas, está com esses problemas ainda, né? Também é uma preocupação.
Batman. Hamada queria que a versão do Michael Keaton, do personagem, fosse semelhante à de Samuel L. Jackson lá do MCU, né? Um estadista mais velho, que poderia aparecer em vários filmes, olha as ideias, incluindo a arquivada Batgirl, né, que foi um filme cancelado, bem como o Reino Perdido, ou seja, ele ia aparecer em The Flash, em Batgirl e em Aquaman, o Reino Perdido. Mas mudar as datas de lançamento confundiu as coisas. A certa altura, o Reino Perdido estava programado para estrear em março de 2023, vários meses antes do retorno de Keaton, em junho de 2023. Ou seja, você ia apresentar o Keaton em The Flash, só que antes ele ia aparecer em Aquaman. Ou seja, todo o peso que ele ia aparecer em The Flash ia sumir, né? Então, não à toa que eles trocaram as datas depois. 2 meses depois que Abby e DeLuca assumiram a Warner, Ben Affleck se juntou a uma rodada de refilmagens como Bruce Wayne para substituir uma cena filmada por Keaton. Ou seja, eles não gostaram da ideia do Keaton voltar. Não à toa, a Batgirl foi cancelado mais pra frente. E eles trouxeram o Ben Affleck de novo, um cara que não queria ser o Batman. Que tem, inclusive, até essa foto aí com o próprio Jason Momoa, né, que ele tirou. Isso é uma parte das refilmagens do filme. Mas então o filme foi movido novamente, desta vez para depois do Flash, né, colocando a aparência de Ben Affleck em questão, né. Então olha só que bizarro, né, o último corte do filme não apresenta nenhuma versão do Cavaleiro das Trevas, ou seja, eles tiraram os 2 Batmans do filme, como vocês estão vendo na thumbnail aí do vídeo, porque não faz sentido você ter nem o Ben Affleck nem o Michael Keaton nesse filme, porque esse universo acabou. De acordo com fontes, já que os novos chefes da DC, James Gunn e Peter Safran, não querem prometer um universo cinematográfico que não se concretizará, ou seja, o DCU acabou, a gente já sabe disso. E não adianta você ficar colocando gancho de personagem aparecendo, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Vou repetir, não, eles não querem promover um universo cinematográfico que não se concretizará, que é o DCEU, nem amarrá-lo excessivamente a falhas passadas. Foi muito caótico, aí tá escrito aqui, disse uma fonte. A parte do caos pode não ter sido culpa do estúdio ou dos cineastas, o que eu duvido. Algumas das mudanças de calendário foram devido a casas de efeitos visuais sobrecarregadas, um fenômeno que ocorreu durante a pandemia e que afetou Flash e o Reino Perdido. Ou seja, podem esperar um CGI não tão bom quanto o do primeiro filme em Aquaman, tá? No Reino Perdido. Já esperem o pior, ganhando uma cascada de data de lançamento. Assim, eles estão falando isso aqui, que tipo assim, teve problemas de sobrecarga, de várias coisas. Já teve isso em outros filmes de super-herói também que não é da DC. Só que é o seguinte, isso não justifica você lançar um filme com CGI daquele jeito. Nada tira da minha cabeça que The Flash foi todo refilmado naquelas partes do multiverso e eles não tiveram tempo de renderizar o filme. Porque um estúdio grande quase nunca entrega um filme daquele jeito, com CGI daquele jeito. Eles não tiveram tempo de renderizar o filme porque claramente eles refilmaram esse filme várias vezes e aí eles criaram esse problema todo. Mais exibições de testes de cortes ocorreram em fevereiro e novamente em abril. E a essa altura, Safran, produtor do primeiro Aquaman e também do Reino Perdido, tornou-se co-chefe do recém-criado DC Studios, junto com James Gunn. Não está claro como a transição de Safran mudou a sorte do filme, se é que mudou. Insiders dizem que os cineastas estavam deprimidos com um processo de pós-produção aparentemente interminável e os resultados dos testes alagados. No entanto, os céus podem ter clareado com as novas refilmagens. Ou seja, o filme testou a primeira vez, foi refilmado, testou a segunda vez e foi refilmado de novo. E ele teve uma terceira rodada de refilmagens que eles estão falando aqui. Disse que Gunn ponderou sobre o corte mais recente e a liderança aprovou uma filmagem de 5 dias. Fontes dizem que a filmagem foi tão boa que James Wan, o diretor do filme, e companhia completaram o que precisavam em apenas 4 dias. E para alguns, o fato de que a Warner está disposta a continuar gastando dinheiro para melhorar o filme mostra que o estúdio acredita em O Reino Perdido. Em fevereiro, segundo fontes, os cineastas de Besouro Azul, o outro filme restante da DC que foi basicamente a gestão da AT&T e tal, que sai em agosto, né, mês que vem, inclusive, pediram e receberam 2 dias de filmagens adicionais. Safran também foi produtor de Besouro Azul antes da sua ascensão aos cargos executivos. O Reino Perdido já é uma produção cara. Foi aprovada com um orçamento de 205 milhões,
mais caro até que The Flash, né? Filmado durante a pandemia, o que foi uma despesa generosa para as produções de sustentação. Além disso, cada quadro do filme envolve efeitos visuais, ou seja, a gente tá falando aqui do Aquaman, né? O Aquaman basicamente, vamos dizer aqui, vamos bem a grosso modo, 80% do filme é efeitos visuais, né? Você tem que criar os cenários debaixo d'água, o tempo todo é chroma key. Algumas coisas eles criam em estúdio, mas o resto é tudo em CGI. Então eles falam que cada quadro do filme envolve efeitos visuais. Outro custo importante, as refilmagens apenas aumentaram esse orçamento geral. Sempre que tem refilmagens, o filme vai custar mais caro. Esse 205 milhões é o valor inicial do orçamento para começar as primeiras filmagens antes das refilmagens. Então, na prática, só para fazer o Aquaman foi 205 milhões, fora as 3 refilmagens que foram feitas, que são valores adicionais a essa quantia, fora o marketing, enfim. Esse filme vai custar muito dinheiro ainda. Reino Perdido é o filme final da DC Extended Universe, né, que é o DCEU, que eu sempre falo aqui. Lançado há uma década com o Homem de Aço, do Zack Snyder. Sua data de lançamento em dezembro se aproxima, já que os filmes da DC, da Warner, estão fracassados em um nível inigualável, né? O Adão Negro, eles falam aqui em outubro do ano passado, o Shazam em março desse ano, também tem o Flash aqui em junho, foram perdedores de dinheiro em suas apresentações teatrais. Embora Gunn e Safran planejam reiniciar os filmes da DC com Superman Legacy, esse título não será lançado até julho de 2025, que é o dia da data ali do filme, dia 11 de julho. Ninguém quer outra falha, e há dúvida sobre quanto mais hematomas a marca de filmes da DC pode aguentar. Os cineastas e o estúdio sabem o valor que a pós-produção inteligente pode trazer. O primeiro filme do Aquaman também estava enfrentando ondas turbulentas, diz que encontrou seu equilíbrio. Quando o novo final foi polido e o filme se redimiu com 2 horas e 23 minutos, que é o corte do primeiro filme, né? Pra você ter noção, né? O primeiro filme, ele não ia ter aquele final, eles colocaram aquele final e fizeram um filme fechadinho e deu certo, né? Eu acredito que eles estão querendo fazer a mesma coisa com o Reino Perdido. Quanto a James Wan, ele estava otimista quando falou com o The Hollywood Reporter em abril, enquanto continuava a trabalhar no filme. Aí olha o que ele falou: esse filme tem algo a falar sobre mudanças climáticas, mas ainda é um divertido filme de ação e fantasia. Bom, depois dessa matéria longa aí de tantas coisas que a gente vem ouvindo sempre, falando sempre aqui no canal, né? Basicamente aqui você está vendo uma administração que não sabia o que fazer com a DC. Isso é muito evidente. O próprio Walter Hamada, quando ele pega e fala assim, não, vamos pegar o Michael Keaton e fazer ele como se fosse um Samuel Jackson lá do MCU, que recruta os personagens, que aparecem em todos os filmes em cameos. Não, né, mano? Isso é típico de produtor burro que não entende a DC. Assim como lá atrás pensaram no Batman vs Superman, né? Que é aquela coisa de produtor burro com diretor burro, e dá naquilo que deu. É aquilo que eu sempre falo, né? A galera não sabe o que fazer com a DC e acaba fazendo essas paradas absurdas. 3 sessões de refilmagens de Aquaman, o Reino Perdido. Isso é assustador, né? Porque isso não é comum. Isso não é comum. Tipo assim, refilmagens são comuns, mas o tanto de refilmagens que teve em Aquaman, isso não é comum. Então prova que basicamente eles... É muito doido, né? Eles fizeram uma exibição, a primeira exibição, refilmaram, fizeram outra, refilmaram e fizeram outra. Vamos fazer outra, né? Agora com... Mas assim, a Warner tá colocando dinheiro no filme porque ela tá otimista que o filme ainda pode dar um retorno. Eu acho que a Warner tá sendo ingênua, porque eu tenho certeza que esse filme não vai dar o retorno que ela imagina, assim como ela pensou isso em The Flash, e não adianta fazer aquele marketing absurdo que ninguém mais cai nessas ideias. Eu acho que assim, o Aquaman e o Reino Perdido, eu vou dar um conselho pra vocês aqui, meninos e meninas. Vão com as piores expectativas que vocês puderem pro cinema, as piores. O trailer vai ser foda, porque trailer sempre é foda. É muito difícil você ver um trailer de blockbuster ser ruim, muito difícil, podem reparar, a não ser quando... Você sabe, assim, que tipo assim, é um filme mais de pouco orçamento, que já aí não é tão blockbuster, assim, um filme mais, né, besta. Aí você sabe que o filme é ruim, mas tem muito filme que você vê no trailer, assim, um filme incrível, às vezes o filme não é bom, tá ligado? Eles vão fazer um trailer incrível do Aquaman e tal. Eu acredito que o CGI desse filme vai ter problemas, a não ser que eles estejam arrumando até dezembro, enfim. Então, é aquilo, né, eles dão essa desculpa aí dos estúdios estarem sobrecarregados e tal. Pode ser que isso realmente tenha acontecido, mas eu acredito que o que aconteceu com The Flash foi outra coisa, não foi só isso, foi outra coisa, foi coisa de refilmagem e não teve tempo de ter a renderização ali pra entregar uma parada polida e decente pra gente, tá ligado? Aí saiu o que saiu. E o Aquaman, o Reino Perdido, eu acredito que pode ter uma... Cara, o CGI pode ser afetado, porque na matéria fala, né?
cada quadro do Aquaman tem efeito especial. Você precisa fazer uma parada debaixo d'água, construir um mundo perdido. O primeiro filme é assim, né? O tempo todo você tem CGI no filme, e é muito bom o do primeiro filme, né? É muito da hora, sobretudo o final, que eles contam aqui que esse final não era o final original do filme. Olha só que zona, velho. Era um outro final, eles tomaram outro curso, provavelmente devia ter sido alguma parada ali que ligava ali o universo Snyder. Aí eles tiraram essa ideia, fizeram outra coisa, não conseguiram ainda entregar um bom filme. O filme fez muito dinheiro, eu acredito que eles estão indo na linha do primeiro filme, de pensar que tipo assim, pô, a gente fez isso no primeiro filme, vamos fazer de novo aí pra tentar aí conseguir um retorno financeiro e salvar toda essa produção. Por isso que eles estão investindo uma grana em refilmagem desse filme. Esse filme deve ser mais caro que o Adão Negro e mais caro que o Flash. Eu não sei se mais caro que o Flash, que o marketing de The Flash foi meio caro, se eu não estiver enganado. A gente vai saber desses números no futuro. Reforçando pra vocês aqui o conselho. Esperem o pior de Aquaman e o Reino Perdido, porque o Aquaman ele tem mais potencial do que o Besouro Azul, certo? É o que eu acredito. Eu acredito que o Aquaman possa ser mais filme do que o Besouro Azul. O James Wan é mais diretor, você vai ver cenas de ação bem coreografadas, uma coisa mais épica. O primeiro filme tem cenas de ação foda, acho que no segundo também vai ter, mas assim, vão com as piores expectativas do mundo pra poder ter a possibilidade de você se surpreender positivamente, tá ligado? Porque é isso que vai acontecer, eu não tô falando pra você não ter hype, não é nada disso, tá? Você tem que ter hype sim, é os filmes dos personagens que a gente gosta e tal, mas vão vacinados e vão com expectativas comedidas pra, principalmente pro Aquaman, né? O Besouro Azul nem tanto, o Besouro Azul tá chegando aí mês que vem e tal, mas principalmente pro Aquaman depois de tudo que o filme passou, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você acha aí deles ter colocado o Michael Keaton, aí depois tirado, colocar o Ben Affleck. O Ben Affleck, mano, não ia ser o Batman, ele falou isso publicamente. Aí a galera, o Michael DeLuca Peneb traz o cara de volta pra aparecer no filme. Pra quê, mano? Pra quê, né? Tipo assim, é bizarro pra caramba. E é uma parada assim que é típico do DCEU, que é esse universo totalmente fragmentado e nunca foi conectado, e uma parada totalmente mal feita e mal planejada, que foi o fracasso que foi. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.